Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje estamos caminhando para a nossa terceira aula sobre terminologias, certo? Nas aulas passadas falamos alguns termos. Vou voltar aqui para vocês. Nós já falamos aí a definição, falamos sobre o range, certo? Eu expliquei para vocês aí o que é o range, expliquei para vocês o que era o span, certo? Expliquei aí o erro, os tipos de erro, seja ele estático ou dinâmico. Falei aí sobre o zero do instrumento, certo? Expliquei o quão importante era se atentar ao zero vivo. Muitas vezes vocês vão encontrar. Falei sobre exatidão aí, que é o grau de concordância de um instrumento, certo? Em relação ao valor real da variável. Falei sobre a repetitividade, ok? Também expliquei aí sobre a diferença entre um instrumento exato e um instrumento preciso, um instrumento com alta repetitividade, certo? Creio que ficou bem claro isso aí. Então hoje nós vamos continuarmos falando sobre terminologia e hoje vamos apresentar alguns outros termos bem tranquilos de se trabalhar com eles. Vamos falar sobre acessibilidade, que nada mais é do que um mínimo estímulo no qual o instrumento precisa sofrer para ele atualizar o seu valor na saída. Então aí como definição eu coloquei que é a mínima variação que a variável pode ter, provocando alteração na indicação ou sinal de saída de um instrumento, certo? Um exemplo aí, um instrumento com range de 0 a 50 graus e com sensibilidade de 0,05%. Então ele vai poder detectar variações maiores ou iguais a de 0,25 graus. Então se ele tiver uma variação aí de 0,23 graus, por exemplo, ele não atinge a sensibilidade mínima para alterar o valor no instrumento. O instrumento não consegue ler, não consegue ter uma capacidade de detectar uma variação mínima menor do que 0,25, certo? Então a sensibilidade é isso. Então quanto mais sensível o instrumento for, maior é a sua capacidade de detectar variações, certo? Falando um pouco aí sobre a resolução. Resolução também é algo bem tranquilo. O Inmetro aí, isso é algo que vem das leis, define resolução como a menor resolução da diferença entre indicações do dispositivo mostrador, ou seja, os indicadores, que pode ser significativamente percebido, certo? Então, para um dispositivo mostrador digital, é a variação na indicação quando o dígito menos significativo, essa palavra ficou errada, me perdoe, varia de uma unidade. Então, aqui nós temos aqui um indicador de temperatura, certo? E a menor resolução dele é de 0,1, certo? Então, se eu tiver aqui 2,6 graus, ele vai conseguir me mostrar. Mas vamos supor que eu estava com 2,64 graus. Então, o 0,04 ele não ia conseguir me mostrar, porque a resolução dele é de 0,1, certo? Então, um instrumento com uma maior resolução, você vai ter mais casas para poder analisar uma determinada indicação de uma variável, certo? Então, um videozinho bem rápido aí hoje falando somente sobre isso. Amanhã teremos mais outro vídeo, no qual nós vamos falar sobre mais termos e após vamos ter uma atividade. Vou passar uma atividade sobre terminologia, depois eu vou passar uma atividade geral do módulo e encerramos esse módulo, certo? Videozinho curto, bem simples hoje. Eu quero que vocês estudem todos os termos passados, deem uma revisão e para hoje é somente isto. Fiquem com Deus e até a próxima.